Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema acidente de trabalho. Olha, você sofreu um acidente de trabalho, né? Você já deu a entrada na CAT? Seria a primeira pergunta. Você já deu a entrada no INSS para receber o auxílio doença porque você está se tratando dessa lesão ou o auxílio acidentário? Seria outra pergunta. E outra questão, você também, além desse direito previdenciário, você também já deu entrada numa ação indenizatória contra o empregador? Essas questões nós vamos sintetizar para melhor uma explanação, mas na verdade nós queremos falar sobre a prescrição, que é o prazo para você dar entrada nessa ação, né? Então vamos lá. Olha, segundo a súmula 278 do STJ e a súmula 230 do STF, existe um prazo quando a ação é de acidente de trabalho. A regra é, quando o empregado ainda está trabalhando com a carteira assinada e sofre o acidente de trabalho, a regra geral é 5 anos para você dar entrada contra o empregador nesse tipo de ação indenizatória. E 2 anos se você já não está mais na empresa. Você tem dois anos para entrar para reaver o seu crédito trabalhista. Acontece que com a ação, como se trata de acidente de trabalho, muda totalmente. Porque não se trata de crédito de referente à rescisão, de aviso breve, horas extras. Não. A ação de acidente de trabalho, ela é referente à perca da capacidade que o acidentado sofreu. Existe uma perca de capacidade que reduziu a capacidade laboral dela. Agora, essa responsabilidade não é do NPS. O NPS, ele vai, se você vai dar entrada quando se acidentou, é porque você pagou mensalmente, o empregador ele recolheu de você e ele foi lá, fez os depósitos mensalmente, mas é feito esse seguro, sim, é contra o acidente. Você pode estar sofreu tanto no trabalho como em casa ou no final de semana. E esse direito é o NPS que tem que pagar, porque você, trabalhador, paga. O empregador recolhe de você e esse seguro quem paga é você. E é você que vai usufruir dele do INSS, como o recebimento de auxílio doença ou auxílio acidentário. Correto? Agora, quando se trata de ação que se envolve acidente de trabalho, esse outro direito que muitas das vezes fica para trás, que a pessoa não ingressa com ação contra o empregador, esse direito é o empregador pela responsabilidade civil, pelo risco da atividade que ele empreendeu. Ele organizou o seu negócio e ali existe um risco, e esse risco por ter o trabalhador trabalhando por ele, quem corre é o empregador, lógico, que essa responsabilidade civil, quem tem que arcar é o empregador, logicamente é uma ação trabalhista. Olha aí, você está nessa situação? Então você tem esse direito de buscar reaver esse direito indenizatório, é uma ação trabalhista. O senhor compreendeu a diferença entre você receber o auxílio doença, auxílio acidentário, e receber uma outra ação, que é uma ação indenizatória trabalhista, que por responsabilidade civil do empregador, pelo dano que você sofreu, pela diminuição física que você sofreu, pela redução da capacidade laboral que você sofreu, essa indenização é indenizatória, é civil, é responsabilidade civil. Pois bem, a súmula 278 do STJ e 230 do STF, no mesmo sentido, elas se dizem que a partir da ciência inequívoca da lesão, que o acidentado ele passa a contar o prazo prescricional. Olha aí, preste atenção. Essa súmula depreende-se que a ciência inequívoca da lesão, o que seria isso? É o dia do acidente? Que a pessoa sofreu um acidente, começa a contar o prazo prescricional? Não, não é o dia do acidente. O prazo prescricional, o termo inicial para se iniciar a contagem do prazo prescricional é a partir da ciência inequívoca da lesão. Quando é que é somente o perito técnico que vai avaliar
ou acidentado para saber quanto que ele perdeu da sua capacidade laboral, e a partir daí que começa a contar o prazo profissional que seria. Veja lá, 5 anos, se tiver ainda empregado, 2 anos, se estiver fora do emprego. Ah, faz 6 anos que eu saí do emprego. E aí, como é que fica? Mas é a partir da ciência inequívoca da lesão. É a partir desse laudo pericial que vai contar esses prazos, 5 ou 2. Não importa se faz 5, se faz 6, se faz 8, se faz 10. O importante é que você tenha ciência inequívoca da lesão. É só o perito do INSS ou judicial pelo juiz trabalhista que vai fazer vai nomear o perito e ele vai, então, emitir um laudo com essa característica de quanto que perdeu da capacidade, e a partir dali começa a contar esse prazo. E aí, você gostou desse vídeo? Até a próxima.